Olá pessoal, tudo bem? Para nós mantermos aqui o ritmo sobre os estudos que a gente vem fazendo e a matéria que a gente já viu da parte de gases, eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena revisão sobre os gases ideais e depois eu vou mostrar para vocês os gases reais, tá certo? Que foi o tema que eu abordei nas últimas aulas, né? Para quem esteve lá no IFRJ. Quem não esteve agora vai ter a oportunidade de ver e poder acompanhar da melhor maneira possível essa discussão que eu vim desenvolvendo com o pessoal aí, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo, vamos começar a falar sobre o comportamento dos gases reais. Mas antes disso, antes de chegar e falar sobre os gases reais propriamente dito, como eu prometi para vocês, vamos falar um pouquinho sobre os gases ideais, porque parece que existe um desvio nessa equação PV igual a nRT. Porque se existe uma diferenciação entre gases ideais e gases reais, é porque alguma diferença deve ter. E vamos acompanhar e vamos ver qual é que é essa diferença. Vamos analisar inicialmente um diagrama PV. Num diagrama PV, o resultado que eu obtenho é uma curva, uma reta que a gente chama aqui, né? É quase uma reta, vai. E essa reta se chama isoterma. Ou seja, existe uma proporcionalidade entre pressão e volume. E essa proporcionalidade, ela aparece na forma de uma reta, que a gente chama de isoterma, essa reta azul aí, temperatura constante. Repare que à medida que a pressão diminui, o volume aumenta em cima da reta. Se o volume diminuir, a pressão aumenta, sempre em cima da reta. Esse é o comportamento que a gente vai observar para um gás ideal, considerando que ele ocupa sempre o maior volume possível, as pressões que eu estou analisando são sempre pressões muito baixinhas, né? As temperaturas são elevadas o suficiente para manter um alto grau de agitação das moléculas, bem distante umas das outras, enfim. Tudo isso daí é válido quando a gente analisa PV igual a nRT, tá bom? É uma equação que nasceu para dar certo. Tem que funcionar em cima dessa perspectiva, tá bom? Uma outra possibilidade é nós analisarmos pressão e temperatura. Quando nós analisamos pressão e temperatura, o gráfico que aparece para a gente é uma reta, que a gente chama de isovolumétrica. A isovolumétrica foi o gráfico que nós utilizamos para determinar a escala do zero absoluto. Nós não, né? O Kelvin. O Kelvin fez um experimento com vários gases e ele observou que à medida que ele variava o volume desses gases, eles convergiam todos em um ponto. E esse ponto, ele disse que era o ponto de ausência de energia. E nesse ponto, onde a energia é a menor possível, né, é o zero, ali não existe mais temperatura, ele chamou de zero absoluto. Então foi analisando uma isovolumétrica que ele chegou lá na escala absoluta, tá certo? Nesse caso aqui, V1 é menor do que V2. Ou seja, à medida que a reta se torna mais inclinada, quanto mais inclinada é essa reta aí, no sentido do eixo da pressão, do eixo Y, o que você vai observar é que o gás ele vai ficando com volume menor. Se o gás fica com volume menor, ele se torna mais denso. Então ele partiu de gases menos densos para gases mais densos, tá certo? E ele observou isso aí de maneira constante, porque é uma reta. E é uma maravilha, como eu falei para vocês, né? Trabalhar com uma reta é muito melhor do que trabalhar com um polinômio de ordem 2, ordem 3, enfim. Outros polinômios que são possíveis de se analisar. Tá só? Tá certo? Outra possibilidade é nós analisarmos volume em função da temperatura. Aqui é onde você observa o fenômeno da dilatação, tá certo? O fenômeno da dilatação. E no caso da dilatação, é bacana porque a maioria dos experimentos que a gente faz no dia a dia são a pressão constante. Então você tem P1, P2, né, várias pressões para se analisar e na forma de uma reta. E você vai sempre observar que, à medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Isso vai acontecer na maioria das substâncias, independente do estado físico. Só que os gases, eles apresentam uma sensibilidade muito maior à variação de temperatura em relação ao volume. Se você aquecer um líquido, você observa um aumento ali do volume discreto. Num sólido, mais discreto ainda. Mas no gás, não. Esse comportamento, ele é muito, digamos assim, exagerado. Tá certo? Aqui, P1 é menor do que P2, ou seja, a pressão está diminuindo à medida que a reta fica mais inclinada no sentido do eixo V, do volume.
Então, se a pressão está diminuindo, o volume está aumentando. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, repare, eu estou sempre falando de propriedades como pressão, volume, temperatura, densidade, porque são coisas que caracterizam o sistema. Tá certo? Pressão, volume, densidade, temperatura, tudo isso caracteriza o sistema. E essa caracterização, ela é interessante porque ela vai te dizer qual será o estado físico daquela substância. No caso aqui, estamos analisando os gases. Então você já imagina que a temperatura é um pouquinho mais elevada, depende do gás que você está trabalhando, tá certo? E que nesse caso aqui, os comportamentos tendem a ser lineares. Isso é muito bom, porque facilita bastante a análise, tá certo? Agora, vamos fazer uma outra análise. Vamos analisar os 3 gráficos que a gente explorou até agora: as isotermas, as isovolumétricas e as isóbaras, que são os gráficos a pressão constante. Vamos imaginar um processo ABC, sendo que de A para B eu vou ter um processo a pressão constante. De B para C, um processo a volume constante. E de A para C, eu vou ter um processo a temperatura constante. Então, essas são as 3 possibilidades que a gente pode analisar num processo ABC, tá certo? Utilizando as isotermas, as isovolumétricas e as isóbaras. No caso das isotermas, a gente pode traçar aqui um ponto P1 até V2, tá certo? E um ponto P2 até V1. Esse aqui é o meu processo. Agora eu preciso encaixar quem é A, B e C. Fica fácil de fazer, porque de A para B eu tenho um processo a pressão constante. E se esse meu processo é a pressão constante, repare aqui uma coisa. Deixa eu só colocar aqui o apontador, beleza. Repare aqui, ó, de A para B, pressão constante. De B para C, volume constante. E de A para C, eu estou em cima da isoterma T2. Muito simples e muito tranquilo de analisar, tá certo? Muito tranquilo de analisar. Por outro lado, se eu for fazer essa mesma análise agora numa isovolumétrica, eu posso seguir o mesmo raciocínio. Eu vou traçar um ponto P1, temperatura 1, ponto P2, temperatura 2. Na hora de posicionar os pontos A, B e C, eu só preciso cuidar do quê? De ter um processo AB que seja a pressão constante, um processo BC que seja volume constante. Repare que agora meu BC está aqui em cima da reta, V1, do volume menor, tá certo? Repare que em relação à isoterma, eu estou em V1 também. Então isso aqui é uma característica que se mantém constante, a equação funciona de fato. E de A para C, eu tenho a isoterma T2. Ser a T2 aqui na isoterma, vai ser T2 aqui quando eu estiver tratando na isovolumétrica. Muito bacana de analisar isso, né? Finalmente, as isóbaras. Eu posso novamente traçar os pontos, tá certo? E, como eu vinha falando para vocês, tratar de isóbaras é ótimo, por quê? Porque a maioria dos experimentos que nós fazemos em laboratório são processos a pressão constante, a pressão atmosférica, um ATM. O que a gente avalia é a variação do volume, a variação da temperatura, porque são medidas mais fáceis de realizar com a instrumentação que nós temos no laboratório. No caso do nosso processo ABC, é tranquilo mais uma vez. Por quê? Porque nós vamos analisar agora de A para B. De A para B é um processo a pressão constante. P1, no caso. Desde o início é P1. Repare. P1, P1 e agora é P1 de novo. É a pressão mais baixa que a gente escolheu aqui. Então a B está em cima da reta P1. De B para C, eu tenho um processo isovolumétrico, a volume constante, V1. É o V1 que se repetiu o tempo inteiro, tanto na isoterma quanto na isovolumétrica. B para C. E de A para C, eu tenho um processo isotérmico, em cima da isoterma T2, que apareceu lá na análise da isoterma. Beleza? Dessa maneira, você consegue fazer uma análise de um processo ABC utilizando a equação dos gases ideais e dizer assim, olha, tá tranquilo de analisar por aqui. Eu consigo estabelecer pontos com certa facilidade, muita tranquilidade para fazer isso, tá bom? Mas a pergunta que nos trouxe até aqui foi a seguinte: existe um desvio no comportamento dos gases. E esse desvio, ele aparece a partir do momento em que eu começo a diminuir a temperatura. Quando eu começo a diminuir a temperatura,
o movimento das moléculas desse gás começa a ficar cada vez menor. E algumas interações experimentalmente foram observadas, fazendo com que o comportamento da minha isoterma PV não fosse mais uma reta, aparecesse na forma de uma curva onde analiticamente, onde matematicamente a equação PV igual a nRT já não consegue mais explicar. Mas esse tema aqui eu vou tratar no próximo vídeo com vocês. Valeu, até mais.